Ok? Ok? Tá dando eco aí por causa do Gledson. Eu vou te desligar aqui o microfone. Estamos ao vivo já? Então, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós tivemos algum probleminha de conexão com a nossa internet, mas conseguimos resolver e ainda dá tempo da gente falar. Eu quero pedir perdão aos irmãos que estão nos assistindo e que entraram e nós colocamos lá no nosso canal do YouTube que nós estávamos com alguns problemas, mas que assim que sanado nós voltaríamos a estar transmitindo. E eu quero inicialmente orar com você para a gente dar início a esse nosso trabalho e daqui para frente o nosso irmão Francisco Torinho tem muita coisa para falar para a gente. Está aqui o pastor Luiz Felipe também, né? E o nosso irmão Gleito está acompanhando da estrada, ele está na Dutra voltando de São Paulo e vai estar acompanhando, mas a gente hoje tem muita coisa para aprender, gente. Eu espero que sejam momentos agradáveis e prazerosos para nós e de muito conhecimento, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, quero louvar o teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nessa noite aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos ao Senhor a iluminação do teu Santo Espírito e que o Senhor possa conduzir o teu servo nessa fala daqui para frente. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome de Jesus. Queridos, como vocês já sabem, o Solas em Prosa ele tem como propósito desmistificar muita coisa da teologia. Também temos como propósito clarear a teologia e trazer um conhecimento de forma simples daquilo que a gente conversa a respeito dos assuntos de Deus. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Francisco Torinho, que ele vai fazer as suas considerações, as suas apresentações iniciais. E depois disso, ele tem muito para falar para a gente, para nos ensinar nessa noite. Eu, como você já sabe, sou o pastor Edu, mais conhecido como Edu, mas meu nome é Edu Clay. Eu sou pastor da primeira igreja congregacional de Edson Passos, ali em Mesquita, e hoje eu tenho o privilégio aqui, juntamente com o nosso irmão Gleidson, de receber o nosso pastor Luiz Felipe, que fará as suas apresentações, e logo após o nosso irmão Francisco Torinho também, que é aquele que nos falará nessa noite. Pastor Felipe, por favor. Graça e paz, irmãos, boa noite. Bom, sou membro e pastor da primeira igreja congregacional em Vilar dos Teles e tenho servido ao Senhor ali já há algum tempo, como pastor mesmo há 3 anos, praticamente 3 anos, e já nessa igreja, já antes de ser pastor, já há um tempinho já. Sou casado, né? Tenho 3 filhos, uma esposa, graças a Deus, uma esposa. E aqui nós estamos, né, para compartilhar com os irmãos aí desse aprendizado. Desde já agradeço aí o convite e a oportunidade de estar com os irmãos. E que Deus nos abençoe aí, nos agracie aí com mais um período de aprendizado. Amém. Irmão Francisco Torinho, e aí quem é você? De onde você é? O que você faz? Eu já sei que você é autor de livro e comentarista de alguns outros livros e tem bastante conteúdo para nós nessa noite. Então, faça suas apresentações e manda brasa. Graça e paz. Eu agradeço ao irmão Gleidson pelo convite e estou muito feliz de estar hoje aqui com o pastor Edu Clay, com o pastor Luiz Felipe. São pessoas muito agradáveis, tá? Já estão me identificando bastante, apesar de que eu acho que eu sou mais sorridente de todo mundo aqui, né? Mas essa é uma característica minha, eu sou muito ridente. Para quem está me assistindo, eu estou olhando para baixo, já até expliquei isso já para os pastores, porque a câmera, né? Aqui é o computador, então eu vejo vocês aqui no computador, não na câmera. E a câmera do computador não presta. Então, quando eu coloco o computador, dá para me ver, mas eu fico parecendo uma alma, né? Só o vulto. Então fica muito ruim. Então, fica parecendo que eu estou sendo indelicado, mas não, pelo contrário, estou
tem um contato visual aí com quem está comigo, olhando para cá para o computador. Eu tive uma live com o reverendo Paulon, e ele mostrou lá a gambiarra que ele fazia para não acontecer isso aqui. Ele botava a câmera aqui e o computador dele em cima dos livros aqui, assim, ó, do lado, que aí dava a impressão de que ele estava olhando para a câmera, mas nem para a câmera ele estava, né? Eu estou tentando ver, já tentei fazer isso, não deu certo, mas eu vou arrumar um jeito de melhorar esse problema. Então, eu sou o Francisco Tourinho, sou membro da Igreja Presbiteriana Cidade Operária, aqui em São Luís, no Maranhão. Sou militar do Exército, também sou teólogo de formação e também exerço a profissão como escritor e professor. Não sou pastor, mas tenho as minhas contribuições na área teológica. Eu sou autor desse livro aqui. Desse livro aqui, que é o Calvinismo Explicado. Vê se consegue chegar um pouquinho mais para frente, pastor, assim, para o pessoal. Isso, aí. Ok. O Calvinismo Explicado. Teontologia, Providência e Decretos. Esse é o volume 1 de 6 que virão. E será 7, na verdade, porque a minha ideia é que esse livro funcionasse como uma introdução. E eu estou vendo que terei que fazer uma introdução da introdução, sabe? Então, vai ter uma introdução ao Calvinismo Explicado. Porque os alunos, principalmente os alunos, reclamaram que diz que a linguagem estava um pouco difícil. E, na época, assim, todo escritor, ele dialoga com alguém. Então, as pessoas com quem eu dialogava na época eram pessoas que eram difíceis de lidar. Então, eu acabei não ajudando muito na hora de escrever. Mas, assim, é um livro que, se você pegar do começo ao fim, você consegue entender tudo que está nele ali, trabalhando passo a passo. No mais, sou esposo da Ana Paula Tourinho, e pai de 4 filhos. Né? Acho que é tanto menino aqui em casa aqui que eu nem lembro do nome de todo mundo. É capaz da... Eu vou chamar o nome de um, eu chamo de outro, e eu vou brincar, tu. E fica por isso mesmo. Tranquilo. E esse sou eu, né? Basicamente, eu sou professor na disciplina de Calvinismo Escolástico. Tá? Calvinismo Escolástico, na pós-graduação do seminário Jonathan Edwards, e eu faço hoje um mestrado pelo Covenant Baptist Seminary, né? Aqui mesmo no Brasil, em convênio com o Seminário Batista Confessional do Brasil. Tinha até esquecido desse detalhe também aí, que não é um detalhe muito importante não, mas é um detalhe. Pastor, desculpa, perdão. Irmão Francisco, deixa eu, antes de te fazer da introdução desse trabalho que a gente está fazendo hoje, tem uma pessoa aqui perguntando aqui, já está perguntando aqui nos nossos comentários, ela está pedindo o link do seu livro e onde é que compra. Então, assim, depois você coloca aí nos comentários aí o link para a pessoa já tentar... É a Cleide Souza está perguntando onde é que ela tem um link para ela poder comprar o livro, tá bom? Sim. Então, você depois responde aí. Tem nos comentários aí da página, você pode colocar aí, tá legal? Pastor não, perdão, é a mania já, desculpa. Sem problema. O apóstolo Paulo, para a gente entrar nesse assunto que o irmão tanto tem falado aqui de calvinismo explicado, questão da salvação, e aliás é o propósito que nós colocamos lá dos pilares da salvação, né? E eu achei muito importante o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 1, no verso 16 e verso 17, Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse é um versículo
clássico do apóstolo Paulo, né? Um clássico famoso e muito interessante e nos instiga a saber sobre esse assunto da salvação. Como é que funciona? Como é que Deus ele se revela ao pecador para a salvação? Como a salvação atua através da fé na vida do pecador? E é sobre esse assunto que nós propomos tratar nessa noite. Então eu queria que o irmão fizesse as suas considerações, os seus comentários, e se a gente pode partir desse princípio de Paulo aqui para falar sobre os pilares da salvação. E eu sei que o irmão tem conteúdo e a gente está aqui para poder acompanhar a sua fala hoje. Eu até me arrepiei todinho. Me arrepiei todinho, porque esse versículo aí ele é um versículo maravilhoso, né? Mas o grande cerne da nossa crença, como protestantes, e como cristãos primeiramente, mas como protestantes, por que eu digo como protestantes? Porque esse foi um protesto de Lutero, né? A igreja antiga, não é que ela caiu numa situação de apostasia irreversível, uma situação tão tal que não haveria possibilidade nenhuma de salvação ali dentro. Não é que ela chegou a esse ponto, mas ela chegou a um ponto de desvio tal que precisava realmente de uma grande correção ou de um rompimento. O que aconteceu foi, infelizmente, né, o segundo, foi um rompimento. Porque Cristo, a obra de Cristo, tinha deixado de ser o centro da pregação daquela igreja. Quando nós voltamos para a igreja antiga, e por igreja antiga, entenda-se hoje o que é conhecido por Igreja Católica Apostólica Romana, mas esse linguajar, igreja antiga, era muito usado, né, pelos reformadores. A antiga igreja, né, a igreja antiga, era uma igreja em que o centro dela era ela mesma, ou seja, era a igreja por si mesma. Então você tinha, para ser salvo, o que você precisava fazer? Você precisava participar dos sacramentos, você precisava ir à igreja, e você precisava fazer penitência, e tinha a questão das indulgências. Então, e para se chegar a Deus, o que você tinha que fazer? Não, você tem que ser mediado pelos santos, você tem que buscar, você tem que procurar Maria. Ou seja, era uma série de obstáculos para se chegar em Cristo. Para se chegar a Cristo. Eles diziam, não, mas é porque tudo isso aponta para Cristo. Ora, mas se eu posso olhar diretamente para o sol, por que eu vou olhar para a lua porque reflete a luz do sol? Né? Eu posso até olhar para a lua também, mas eu tenho que olhar diretamente para o sol. Não adianta. A luz da lua não faz fotossíntese. Ela não gera vida. No máximo, ela ilumina aqui, faz uma coisinha ou outra, mas é a luz do sol que nos dá a vida, que nos alimenta. Né? E de forma que a justificação, a doutrina da justificação, como o homem se torna justo diante de Deus, e aí São Paulo vai dizer lá em Romanos 5, versículo 1, né? Ora, pois, temos paz com Deus mediante a fé, né? Então, como ter paz com Deus? Como ter paz com Deus? Então, como a doutrina da justificação na igreja antiga, e ainda hoje é assim, ela é uma doutrina em que se é justificado não somente pela fé, mas pela fé e também pelas obras decorrentes da fé, o homem concluiu Lutero, que se a justificação fosse o mesmo que santificação, se a justificação fosse esse processo de ir paulatinamente se tornando justo não no sentido de justificado, mas justo no sentido de ser uma pessoa reta,
Né? Quando eu digo, por exemplo, que um juiz é justo, não, aquele juiz é justo, porque julgou retamente. E não do réu que era culpado e agora foi justificado. Né? Ou seja, são duas colocações de justiça aí. Né? São duas formas diferentes de usar o mesmo termo. Mas eles são equívocos, né? Não são unívocos, ou seja, eles não têm significados diferentes, não têm significados iguais. Lutero, então, ele diz, olha, mas se isso é ser justo, se eu preciso disso para ter paz com Deus, então eu nunca vou ter paz com Deus. Porque eu nunca vou alcançar um estado de perfeição tal que eu não tenha nenhum pecado. E aí, chega à conclusão, lendo a partir desse texto, o justo viverá por fé, que o homem ele é justificado pela fé somente. E não pelas obras. As obras não têm participação alguma na justificação. E aí é que está a questão de pegarmos Cristo, que agora era uma das coisas que nós tínhamos que olhar de tantas coisas, e colocá-lo agora no centro, como sendo a nossa única razão, a única razão pela qual nós somos salvos. Cristo, quando morre na cruz, ele propicia o Pai, ou seja, ele aplaca uma ira, torna o Pai propício a nós, é por isso que é chamado propiciação, né? Torna o Pai propício a nós. Receptivo a nós. Receptivo a nós. Tá? E os méritos de Cristo, aquilo que Cristo conquistou na cruz, é colocado sobre nós, na mesma medida em que nosso pecado é colocado sobre ele. Como Cristo morre por todos os pecados, então a justiça de Cristo sobre nós nos absolve de todos os pecados. Absolvido de todos os pecados, Senhor? É por isso que ele diz, está consumado, está pago. Está consumado. Não devemos mais nada. Somos absolvidos da culpa. Veja bem, a justificação é a absolvição da culpa. Não somos mais culpados diante de Deus, porque a nossa culpa agora está sobre o Cristo crucificado. Então, esse é o grande brado da reforma. O Cristo crucificado, a obra de Cristo na cruz, ela é a grande obra em favor do seu povo. E aí, nós temos esse ranço. O que eu preciso para ser salvo? Você precisa crer. Você tem fé. Aí vem a segunda coisa, mas mais nada? Não, mais nada. Essa é a questão. Esse é o mistério. Esse é o mistério. E às vezes nós queremos nos justificar. Nós mesmos nos justificar. Então vou fazer uma boa obra a fim de parecer mais santo. Fazer uma boa obra a fim de ser mais aceito por Deus. Quando essa atividade, ela não compete a mim, porque Cristo fez toda essa obra na cruz. Veja bem, Cristo não só nos absolveu pela morte, pelo sacrifício, mas também pela sua vida. A obediência de Cristo também é imputada em mim. É por isso que eu não devo mais nada à lei. E nem posso ser justificado por ela. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo. Tudo é Cristo. Então, os próprios católicos romanos, eles assumem que a doutrina da justificação para eles não é a doutrina central da igreja. Para nós, não. Para nós, protestantes, a doutrina da justificação somente pela fé é a doutrina pela qual ou a igreja está de pé ou a igreja cai. Isso. Então, por isso, pensamos que eles abandonaram o evangelho.
Nós voltamos para o Evangelho porque o nosso Evangelho ele é cristocêntrico. Cristo é o nosso tudo para que a gente seja nada. Essa é a ideia. Eu acho interessante quando você faz esse comentário que você fez agora aí sobre a justificação, e a gente não tem como não citar o apóstolo Paulo, principalmente o livro de Romanos, como a gente fez no capítulo 1, esse verso, capítulo 5, você fala também, justificados, pois, mediante a fé. Não é mediante as obras, né? Mediante os seus méritos próprios. É mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque ele, se entregando, aplacou a ira de Deus e nos tornou acessível a Deus e propícios à sua salvação por intermédio da morte dele, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Eu achei muito interessante isso que você esclareceu para a gente, você está comentando, essa doutrina da justificação por intermédio de Cristo Jesus. A justificação vem por meio dele para Deus. Para Deus. E não por nós, pela nossa própria vontade. Isso é bem interessante. Achei show. Show isso, muito bom. Eu acho que muito muito comum que muita gente comete. Eu digo que eu também cometia esse erro, é achar que o que justifica é a fé. O que justifica não é a fé. O que justifica é o Cristo da fé. O Cristo da fé justifica, é o que justifica. Porque se eu tenho uma fé, mas essa fé é na igreja, essa fé é no Papa, essa fé é em Alá, essa minha fé, ela pode ser a fé mais verdadeira possível. Mas ela não vai me justificar. Porque o que me justifica é o objeto da minha fé. É por isso que eu não posso cair nesse erro de que não, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser salva, contanto que ela seja sincera. Não, porque o que me justifica não é a minha fé em si, não é a minha vontade, não é o meu querer. Mas o objeto daquilo que é o que eu miro. E aí tem um segundo detalhe. Eu não preciso de uma fé grande para ser salvo. Que é o outro ponto. Muitas pessoas se alimentam com esse fardo. Não, eu preciso de uma fé grande, eu preciso crer mais. Não, uma fé grande te fará mais santo. Com certeza. Uma fé grande te fará mais santo. Por isso os apóstolos chegaram para Cristo e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Ali, ele está falando que agora vocês têm que desenvolver essa fé. Vocês têm que melhorar com pessoas. Vocês têm que... O que a igreja antiga chamava de justificação, nós chamamos de santificação. As pessoas elas precisam melhorar com pessoas. Elas precisam ir se conformando à imagem de Cristo. Essa fé, grande ou pequena, ela reflete na sua santificação. Mas uma fé, seja uma fagulhinha dela, seja um grãozinho, o tantinho que for, o menorzinho que seja ali, o tantinho que tiver, ela já é o suficiente para me absolver de toda a culpa. Ou seja, para ser justificado, uma fagulha de fé já te justifica. Porque não é o que você vai fazer. É o que mas já foi o Cristo da fé, uma fagulha de fé já recebe Cristo. E o Cristo da fé, ele já te justifica. Ele vem sobre você, ele está dentro de você. É como se Deus olhasse para mim e disse: Cristo, não disse mais a mim. Entendi. Então não tem mais. O sangue está coberto aqui, não tem mais para onde eu correr. Então eu não preciso ter mais medo. Agora, o processo de santificação, aí sim, essa vida labor, vai ter disputa, você vai carregar todos os problemas do seu processo de santificação, mas você peca em duvidar, por exemplo, da sua salvação se você tem fé, mesmo que você caia todo dia. Porque pela fé você recebeu Cristo. Sim. Não pela obra. E aí um ponto que eu gosto muito de comentar, porque as pessoas elas costumam pensar
que a salvação dependerá causativamente das suas obras. Então, quantas pessoas chegam em gabinete pastoral com essa coisa, né? Nossa, mas eu não consigo abandonar pecado tal. Estou com medo de não ser um salvo. Opa, uma coisa, outra coisa. Né? Cristo se recebe pela fé. A santificação, ela é isso aí mesmo. E você, às vezes, você até alcança a estatura da perfeição em determinado ponto da sua vida. Você nunca mais peca na sua vida com relação a um determinado ponto. Mas ser perfeito em uma coisa não quer dizer perfeito em outras coisas. Não quer dizer ser perfeito em tudo. Então, o seu problema é esse. O do outro vai ser outro, do outro vai ser outro, do outro vai ser outro. E de alguns é mais escondido, de outros são mais manifestos. Né? De forma que, se for pelo erro, ninguém vai entrar no céu. Se for pela presença de erro, ninguém vai entrar no céu. Né? Agora, não pode também acabou de se deitar na rede, se encostar e se entregar, né? Aí sim, aí você vai ter um problema. Né? Se você se sente mal, você já tem que estar feliz que está se sentindo mal, né? É sinal da presença do Espírito Santo em você. Você acha que esse processo da santificação, dentro desse assunto que nós estamos tratando, ele está atrelado, ligado à perseverança do crente? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Aquilo que é na ordem da intenção, que nós chamamos, ou seja, para Deus, a graça precede as nossas boas ações. Para nós, no nosso âmbito, as nossas ações precedem a graça. Então, isso nós vemos até nas perspectivas teológicas, e é um erro bem comum, muito comum, e eu vejo isso até em grandes teólogos mesmo. Quando um reformado calvinista, né, ele diz assim, não, é porque a graça é quem converte, né, quem muda o coração do homem e faz com que esse homem se volte para Deus, concede a ele uma fé e faz com que ele persevere até o fim. Ou seja, que todo o processo ele é consequência líquida e certa, ou seja, um efeito líquido e certo de uma injeção de graça que Deus lhe deu em determinado momento da sua vida. Esse é o pensamento calvinista. Esse pensamento ele se baseia no modo como Deus vê as coisas. Então Deus olhou e falou assim, ó, em determinado momento da vida eu vou dar uma injeção de graça para aquele indivíduo, aqui eu vou permitir ele pecar, aqui eu vou permitir ele pecar, aqui eu vou dar uma porção de graça para que ele persevere, e aí, ou seja, quando Deus te viu lá no final sendo salvo, né, isso que aconteceu por último, ele foi após a graça, ou seja, aquilo que acontece por último para Deus, ele fez com que tudo aquilo que veio antes tornasse aquele último que ele viu certo. Tá? Já no caso dos arminianos, não é que o arminiano esteja totalmente errado, veja bem. Mas o arminiano, ele tende a ver as coisas pela ordem das criaturas. Veja, o calvinista tende a ver a coisa pela ordem de Deus. A graça, a regeneração, justificação, a adoção e a perseverança e a glorificação final. O arminiano ele vai ver o que primeiro? A fé, ele acredita numa porção de graça, mas a questão é que para ele a regeneração é após a fé. Por quê? Porque ele pensa fé, justificação e a regeneração que é a santificação. E depois da perseverança, e se perseverar até o fim, é salvo.
Por que ele pensa assim? Porque quando eu estou aqui e eu estou pregando, eu sou o pastor, eu estou pregando na igreja, eu não sei, eu não consigo ver, eu não sei, eu não vejo em quem exatamente a graça de Deus está sendo mais derramada. Então, quando é que eu sei isso? Eu sei pelos seus efeitos. A primeira coisa que eu vejo é quando o irmão levanta, eu creio. Eu quero. Hoje eu quero. Então, primeiro nós vemos a fé, a conversão, ou seja, a justificação, nós deduzimos a justificação. E na medida que aquele irmão começa a produzir frutos, daquela primeira ação dele, nós o temos por regenerado. Olha, está dando fruto de regeneração. Aí eu assumo a salvação dele, não, porque todo aquele que crê será salvo. Então, o indivíduo creu, não tem como escapar, né? Ele creu, está tudo dentro dos conformes aqui, está ombreando, está ombrando, está se esforçando, está fazendo bem, está no corpo, em comunhão com o corpo. Então, ele é um salvo. Eu sou obrigado a pensar assim. Isso é uma visão nossa, né? A questão, isso. Mas aí olhar não humano nosso. É a nossa visão aqui, ó, o que eu estou vendo. Eu estou descrevendo aqui o que nós estamos vendo. Uhum. Aí o irmão caiu, desviou, foi para lá, chutou a bola da barraca. O que eu penso agora? Aquele irmão perdeu a salvação. Por que eu penso que ele perdeu a salvação? Porque eu pensava antes que ele era salvo. E eu tinha que acreditar nisso. Ou seja, antes eu acreditava que ele era salvo. Agora eu não acredito mais que ele seja salvo, porque ele está perdido. Se ele volta e se arrepende de seus pecados, agora eu tenho que acreditar de novo que ele está salvo. Eu não posso negar isso a ele. Isso tudo baseado na nossa limitação. Então eu penso que quando ele morre em Cristo, ele perseverou até o fim. E agora ele foi salvo. Se ele não perseverou até o fim, eu penso, ele foi para o inferno, porque ele não perseverou até o fim. Então, veja, existe uma ótica em que as coisas são vistas, e quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que, ora, a Escritura descreve os eventos da forma como Deus vê, e ora, as Escrituras descrevem os eventos da forma como o homem vê. E por isso nós temos essa confusão. Qual é o grande problema de tudo isso daí? É você pegar o modo como o homem vê aqui e querer atribuir aqui para cima. Ou querer pegar o modo como Deus vê e querer atribuir aqui para baixo. Que é o erro que se comete. Então você vai pegar, por exemplo, alguém se jogando nas cordas, pensando, não, está tudo determinado, então deixa que se Deus quiser. Ou seja, o que ele fez? Ele trouxe o que está aqui em cima, que é o modo como Deus vê as coisas, para o nosso mundo. Que não é para mim, porque eu não sou Deus. Então eu não tenho que ver como ele viu, eu tenho que ver como a gente vê mesmo. E, por outro lado, vai ter aquele que vê as coisas aqui pelo esse âmbito, e ele vai pensar, não, se eu fizer muita boa obra, já que aqui, né, pelo que a gente vê, a graça, ela após as nossas ações. Então, se eu fizer muita coisa, se eu orar muito, se eu fizer isso, fizer aquilo, então eu vou ganhar muita graça, então eu vou ser muito santo, Deus vai me salvar. Então, aí, por quê? Porque ele já está pegando as coisas daqui e está levando lá para cima. Como se tipo assim, para Deus fosse algum mistério, né? Como se as ações de Deus pudessem ser causadas pelas ações dele. São dois extremos, né, irmão? Isso, são os dois extremos. Mas isso acontece teologicamente também. Sim. Quando, e esse é uma crítica que eu tenho aos calvinistas, inclusive a mim, aos calvinistas também. Vou começar a ser cortando minha própria carne, para não dizer que eu estou sendo partidarista, né? Mas vai vir a crítica também aos outros também. Não só teólogos, como também pastores, quando vão tratar de uma forma mais técnica, costumam falar muito mais de predestinação do que da obra de Cristo na cruz. Então ele pega e vai dizer, não, porque está tudo, porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Porque a eleição nos garante que nós vamos ser salvos. Você vê que tudo fica no decreto, na predestinação, decreto. Que o decreto, ele é algo que, como ele é algo que pertence a Deus e ele é no âmbito da eternidade, é algo que tem que caber a ele, a gente tem que deixar na mão dele.
E com Qual é isso, a grande obra? e com isso, sem querer, parece que a gente vai invalidando a obra de Cristo e colocando exatamente o principal fato na eleição de Deus, e esquecendo do que Cristo fez na cruz do Calvário, esquecendo até mesmo dos nossos pecados. A gente se coloca num patamar tal, isso é um exagero e um extremismo nosso, né, eu digo assim, de calvinismo, por exemplo, que a gente coloca numa posição de que nós somos os insuperáveis, os queridinhos de Deus. Aí está o problema. Exato. Exatamente. A grande obra, a maior obra, a obra central da Escritura, ela acontece no tempo. Ela não acontece na eternidade. Houve um decreto na eternidade, sim. Mas o que dividiu o homem antes e depois, a nossa história antes e depois, a obra que me salvou, porque eu sou salvo no tempo, eu não existia na eternidade. Deus sabia da minha existência, mas que eu existiria. Eu estava virtualmente na mente de Deus, vamos dizer assim. Porque Ele sabia da minha existência. Porém, eu sou salvo no tempo. E Cristo morre no tempo para me salvar no tempo. Então, nós temos que tomar cuidado para não desprezar as admoestações e o nosso caminho aqui no tempo. Porque aqui no tempo nós somos ignorantes a respeito do nosso próprio futuro. Então eu ando sempre tomando todas as precauções possíveis para que amanhã eu não seja me achado em condenação. Porque eu não sei realmente qual vai ser o futuro. Por outro lado, teologicamente, quando eu digo que mesmo para Deus, a minha justificação precede a minha regeneração, então eu estou atribuindo aquilo que é de nossa ordem à ordem divina. E aí é o erro teológico. Veja bem, se o nosso erro calvinista é centralizar tanto nos decretos e na eleição e esquecer da obra de Cristo no tempo, o erro arminiano é focar tanto na obra do tempo que esquece da obra de Deus. Verdade. Sim, ele vai pegar, ele vai dizer, não, porque se você crer e for batizado, você será salvo. Se perseverar até o fim. Aí coloca uma condicional, se perseverar até o fim. Mas veja, o se é uma partícula de indeterminação. Indeterminado. Essa partícula de indeterminação, ela só existe para mim e para o apóstolo. Que também é ignorante dos assuntos de todo ele. O apóstolo é onisciente. Sim. E se Cristo, que era onisciente, vamos tomar Cristo como onisciente, né? Discussões da paz. Vamos tomar Cristo como onisciente. Ainda assim, aquele que o ouve é ignorante dos fatos futuros. Então, o se, ele pressupõe a ignorância. Olha, se acontecer isso amanhã, você faz isso. Se não acontecer, você faz aquilo. Se você fizer isso amanhã, você vai se perder. Se você não fizer, você vai alcançar a felicidade final. Veja que o se, ele pressupõe uma ignorância. Esse se, ele não existe para Deus. Que Deus não é ignorante. Não faz sentido para Deus chegar para ti e falar assim, se tu perseverar até o fim, tu vai ser salvo. Sendo que ele já sabe se tu vai perseverar ou não. Para ele não faz sentido, vai fazer sentido para mim. Para o meu modo de raciocinar. Então, quando a Escritura diz, se perseverar até o fim, você será salvo, está falando sobre uma perspectiva humana. Não pode ser Deus falando isso para você, não pode ser a perspectiva de Deus. E aí eu tenho o quê? Primeiro, tenho que absorver esse ensinamento de que existe um si para mim. E tenho que absorver também de que para Deus não existe esse si. Então, aquele que Deus elegeu realmente lá na eternidade e que imputou os méritos de Cristo sobre ele, ou sobre mim, ou aquele que crê, que é salvo,
realmente esse não pode se perder sob o ponto de vista de Deus. Então o calvinista vai dizer o quê? O eleito nunca vai se perder. Por quê? Porque ele está vendo sob o ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, aquilo que é por último, na ordem da intenção, acontece primeiro na ordem da execução, né? Ele pensou, não, eu quero a minha glorificação, para isso eu vou fazer isso aqui tudo. É igual você comprar na padaria, né? Você pensou em ir na padaria, primeiro você pensa na padaria, depois você vai formar o caminho para chegar até lá. É assim que o raciocínio lógico funciona. Né? Mas para mim, eu tenho sempre que estar com essa admoestação na mente. Por quê? Eu, sendo ignorante dos fatos futuros, posso me perder. Pelo menos eu tenho isso em mente, de que eu posso me perder. Entendi. Aí o que eu não posso é pegar agora, como faz o arminiano, e, não, se eu posso me perder, então, do ponto de vista de Deus, ele me salvou e depois me dessalvou. Olha, é isso que eu não posso fazer, porque eu vou estar pegando o que é daqui de baixo e colocando lá em cima, dizendo que para Deus não tem si. Né? Eu acho que esse é um dos erros. Entrei um pouco na parte teológica, vou até pedir perdão. Acho até que fugiu um pouco do foco. Então, o foco Deixa eu falar com perguntar ao Felipe aí. Felipe, e aí, Felipe, qual a tua contribuição? O que você quer falar? Felipe está só observando a gente nesse ping-pong aqui, que é o pessoal que está nos acompanhando também. Mas eu sei que eu conheço o Felipe aí, o Felipe deve estar por dentro um turbilhão de coisa passando pela cabeça dele aí. Não, eu queria falar sobre duas coisas aqui, trazer à tona. Uma é dentro desse assunto, então eu vou falar desse agora e depois queria voltar na questão da fé, beleza? Falando sobre essa relação, sobre a nossa visão, a visão de Deus, a ótica divina, a ótica humana, perspectiva humana, perspectiva divina, você consegue colocar para a gente de uma maneira didática, de uma maneira palpável, conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana dentro dessa sua visão aí que você colocou para a gente? Sim, sem dúvida. Então, é claro que tem que haver um ponto de contato aí entre Deus e o homem. Até mesmo porque em Deus não há uma distinção real entre o próprio Deus e as suas ações. Então, quando eu falo de graça ou de uma moção geral, ou seja, de um mover geral de Deus sobre as criaturas, eu estou falando do próprio Deus movendo essas criaturas. É claro que não move todas as criaturas da mesma forma. Por isso que há a providência geral e há a providência particular. A providência geral, ela se dá sobre todos de uma forma, como o próprio nome já diz, de uma forma geral. Deus move cada criatura segundo a natureza que lhe é própria. Se livre, se contingente, se necessário, necessário. Esses são os três tipos de naturezas que existem no universo. Segundo a Confissão de Fé Agostinista, pelo menos, né? Mas outros autores que trabalham isso bem. O que são as causas necessárias? As causas necessárias são as leis da natureza. São coisas que aquilo que acontece por necessidade. A lei da gravidade, por exemplo. Não tem como acontecer diferença. Você acabou de pular 500.000 vezes em cima de um prédio, a não ser por uma intervenção miraculosa, que aí já seria uma atuação da providência especial, né? Ele vai cair as 500.000 vezes. No mesmo local, do mesmo jeito. Ou seja, acontece por necessidade, é fatal. Por fatalidade. Tudo aquilo que Deus move de forma necessária, acontecerá necessariamente. Deus pode mover também uma causa contingente. O que são as causas contingentes? As causas contingentes é aquilo que pode ser e pode não ser. Se se pega eu acho que tem algum eco. Não sei se é aqui no meu, deixa eu ver.
Eu acho que não. Mas se pega um dado, ou os jogos da loteria, melhor os jogos da loteria, né? Para ser mais rápido. E aí você tem ali os jogos da Mega Sena, aí você pega todos, vai pegar todos os jogos da Mega Sena, de 100 anos atrás até agora, desde quando foi fundado até agora. Você não conseguirá encontrar uma ordem lógica, porque é acaso. Porque é acaso. Deus determinou cada uma daquelas bolinhas ali. O resultado de cada uma daquelas bolinhas. Mas elas se comportam por acaso para nós. Elas são contingentes. Deus faz com que elas se comportem de forma contingente, porque essa é a natureza delas. De forma contingente. Aí você pega, por exemplo, lá na Escritura, os apóstolos, quando eles vão escolher o novo apóstolo, o que eles fazem? Eles jogam um dado. É um dado. Para eles dois, para quem jogou, foi um evento totalmente contingente. Para Deus, não. Era algo que era certo. Eles tinham essa ideia. Que mesmo aquilo que fosse o mais fortuito possível, era controlado por Deus. Mas para eles ali era tudo contingente. Porque Deus faz com que se comporte contingentemente. E qual é a causa livre? A causa livre somos nós, os anjos. Porque temos intelecto. Nós temos um intelecto. Intelecto e o homem tem razão. O anjo não tem razão, né? O anjo só tem intelecto. Razão só temos nós. Porque razão é o intelecto funcionando ao modo humano. Então, nós temos a razão e a vontade. Essa vontade, quando Deus nos move eu, os senhores e os homens, vamos pegar aqui nós aqui, os homens, né? Os anjos, eles é a mesma coisa, mas vamos pegar nós aqui. Quando ele nos move, faz com que essa nossa ação seja uma ação livre. Tal qual, quando ele move as pedrinhas, as bolinhas lá do jogo de loteria, tal qual ele faz com que ele se comporte contingentemente, nós também ele faz com que esse nosso comportamento seja livre. Como que isso é possível? Porque a ideia é que a determinação ela anula a liberdade. Nós temos essa ideia. Essa ideia ela é falsa. Ela foi uma ideia que os calvinistas compraram dos arminianos. E deixaram os arminianos ditar esses termos, de que a liberdade é sinônimo de indeterminação. Opa, não. A necessidade é que é sinônimo de que anula a liberdade, não a determinação. Como que isso se dá? Na medida em que Deus move uma criatura, ele estabelece ele também a natureza. Vamos ver melhor aqui. Digamos, um homem com seu machado na mão, ele move esse machado, a esse machado cortar uma árvore. Quando esse homem ele move esse machado a cortar uma árvore, ele não anulou o machado, ele, pelo contrário, ele estabeleceu a funcionalidade própria daquele machado. Aquele machado não cortaria sem uma determinação anterior. E ele seria totalmente inútil se ele ficasse lá parado. Quando esse machado corta, é o machado mesmo que corta, não é a sua mão que corta. O homem, nesse caso, ele funciona como uma causa primeira, aquele que move. E a causa segunda é aquela que é movida. E a causa segunda que dá a forma do corte. Veja, se o fio daquela navalha é um fio cheio de dentes, o corte sairá ruim. Se o machado for um machado ruim, aquele que move, por mais perito que seja, chegará a um efeito ruim, um efeito final lá, o corte será ruim. Da mesma forma é Deus e o homem. A determinação divina, ela move o homem a fazer algo segundo a natureza desse próprio homem. Livre. Se pecaminosa, pecaminosa.
se regenerado, dependendo ali de como está a natureza do homem naquele determinado momento. Digamos, após a queda, até o momento da sua conversão, todos os seus atos serão atos pecaminosos, porque toda vez que Deus lhe mover, você vai agir de acordo com a sua própria natureza, que será a natureza má. Então, voluntariamente, você vai fazer o mal. Mas aquela noção anterior é ela que lhe tira do estado de inércia. Do estado de nada fazer. Para você sair do estado de não vontade para o estado de vontade, você precisa de uma determinação anterior. Não existe nada nesse mundo aqui que não seja efeito de alguma coisa. E aí, como a Escritura diz que nele somos, nele existimos e nele nos movemos, essa dependência que nós temos no nosso ser de Deus, porque é nele que existimos, nele somos, ou seja, o nosso ser depende de Deus, automaticamente nós vamos depender de Deus também no operar, porque o operar segue sempre o ser. Deus estabelece a realidade daquele evento. E será livre, porque é voluntário, não coagido, porque não é contra a vontade, e nem pela força, mas é na vontade. Na vontade, de forma que ele estabelece essa vontade segundo a natureza que é da própria criatura. Então, Deus, quando ele determina, ele é uma causa eficiente, mas o homem, quando faz, o homem é a causa formal daquilo que acontece, e por isso que ele é responsável. Responsável por quê? Porque a forma do evento quem dá é o homem, e não Deus. É a predisposição do ser humano, vamos dizer assim. Ele já tem uma predisposição porque ele tem uma natureza prévia. Com o caso do... Aí também é o seguinte, porque uma ação boa, ela é diferente de uma ação má, essas emoções. Porque quando o homem sendo totalmente mal, Deus não precisa, para que o homem, por exemplo, o homem peque, Deus não precisa adicionar nada naquele homem. Porque ele tem todo o material de pecado preciso já para fazer isso. Como Deus não lhe adiciona nada, então toda maldade já está própria no homem. Já está no defeito. O pecado é uma defecção, ele é um defeito. Eu costumo dizer o seguinte, é igual você tem um carro, aí o pneu furou. O que o carro vai começar a fazer? Ele vai começar a puxar para o lado, porque o pneu furou. Quando você vai na mecânica, você vai mexer no motor ou no pneu? É no pneu. O motor é como se fosse Deus. Ele impulsiona o carro para frente. Mas o defeito está onde? Não está naquele que move, mas naquele que é movido, que é o pneu. Então, da mesma forma, nós temos um defeito herdado da queda. Quando Deus nos move pelo decreto, esse defeito que é nosso é puxado para o lado. Puxa a gente para o lado, ele desvia, né? Aí o pecado, né? Desviado do alvo. Mas para fazer uma coisa boa, Deus tem que corrigir esse erro, esse defeito. Então ele infunde a porção de graça em nós, e quando nós agimos bem, agimos por causa desse material novo que nos é adicionado. E é por isso que nós damos glórias a Deus quando fazemos uma coisa boa, porque a causa formal da coisa boa vai ser Deus, não eu. E eu dou sempre glórias a mim por todo o pecado que acontece. Por quê? Porque esse material está em mim e não em Deus, porque em Deus não há defeito. Felipe, tu tinha outra pergunta para fazer para ele aí? Sim. Voltando à questão da fé, justificação, a fé seria o veículo, ela não salva em si mesma, não é isso? Que a gente chegou aqui à conclusão, né? E é assim que realmente nós pensamos. Aí você usou uma expressão que eu achei interessante, fagulha de fé. Você usou essa expressão, fagulha de fé.
como é que você poderia exemplificar para a gente, se é possível, essa questão da fagulha de fé em Cristo sendo suficiente para que essa pessoa seja salva? Uhum. Como é que você consegue... A pergunta tem um pouco a ver com a questão das pessoas que não... aquela velha pergunta, as pessoas que não ouvirem de Cristo, que não forem alcançadas com a pregação do Evangelho. Isso se aplica, essa fagulha de fé, se aplica a esse tipo de pessoa, de situação? Como é que você fala isso para a gente? Qual é o seu entendimento? Vamos fazer igual o Jack Stripador, né? Vamos por partes. Vamos lá. A fé. Aí nós temos que deve fazer algumas definições a respeito da fé. Muitos de nós, e isso é normal porque nós herdamos isso do catolicismo romano e também de muita da teologia arminiana também, que vai nesse sentido da definição da fé. Nós confundimos a fé com o próprio ato de crer, a própria ação de crer. Por quê? Porque a Escritura, por muitas vezes, apresenta a fé como sendo o ato de crer. Assim como apresenta a fé como sendo o objeto que salva. Por exemplo, a tua fé te salvou. Isso é comum na Escritura. Só que, para os reformados, eles entenderam que essas atribuições da fé, como sendo o ato de crer, como sendo também aquilo que salva, propriamente salva, ela era uma metonímia, né? Uma figura de linguagem. Tal qual quando nós dizemos que Cristo é a vida eterna. Não, Cristo não é a própria vida eterna. Cristo, ele nos concede a vida eterna. Mas há uma relação íntima que nós podemos, às vezes, trocar uma coisa pela outra. Tal qual muitas coisas acontecem na Escritura, né? Troca-se uma coisa pela outra. Um exemplo clássico, troca-se eleição por predestinação. Às vezes elas aparecem como sendo simultâneas, como sendo a mesma coisa, né? Nesse sentido, como sendo a mesma coisa. Esse microfone mas a fé, para os reformados, ela é uma determinação, tá? Dada por Deus, que pelo fato de ser um dom divino, ela não pode ser uma ação do intelecto. E a ação do intelecto, ela é algo natural. Ela não é algo sobrenatural. Então, não se pode confundir essa ação do intelecto com a própria fé. A fé é um dom mesmo. Ela é um dom que ela é um processo de nadificação do homem, de esvaziamento do homem. É como se o homem se tornasse um vazio para que Cristo fosse preenchido. Calvino dirá que a fé é como se fosse um pote cheio de ouro. O ouro é Cristo. E a fé é o pote. De forma que você não é salvo pelo pote, mas é o pote que te traz Cristo. Então, quando Deus ele envia uma graça sobre nós, essa graça, ela tem que nos dar a fé. A fé já tem que estar nessa graça, porque senão ela não seria salvadora desde o início. Então, se a graça preveniente, né, ou seja, a que antecede, a que nos vem antes de qualquer atitude nossa, de qualquer reflexão, qualquer coisa, ela já não tivesse a fé em si, ela não poderia ser salvadora.
Visto que essa fé anterior já tem essa graça anterior já tem a fé, no momento em que nós somos atingidos por essa graça, nós já temos fé. E aí é por isso que nós dizemos que a graça ela é irresistível. Por quê? Porque é impossível ter fé e não crer. É um oxímoro. Na medida que a graça, os próprios arminianos, eles vão admitir isso de que a graça preveniente, ela é uma graça que ela é dada ao homem e ela é irresistível naquele momento em que é dada. A diferença entre o arminiano e o calvinista é que o calvinista vai dizer, ó, essa graça, por ser salvadora desde o começo, ela já tem a fé. É por isso que ela não é resistida, porque no momento em que ela veio, ela trouxe a fé, é impossível você ter a fé e não crer. A fé é um presente de Deus que te edifica e que te coloca Cristo, te imputa os méritos de Cristo. Quando você crê, verbaliza, aquilo já é o fruto de uma fé anterior, e não a própria fé. Não é a própria fé, a fé propriamente dita. Posso dizer que é fé? Posso, mas somente debaixo desse ângulo, sob esse ponto de vista, né, da metonímia. Assim como posso dizer, aumenta minha fé. Sim, posso dizer, aumenta minha fé. Mas essa não é aquele ângulo de quando a graça, Deus decidiu lhe conceder Cristo pela fé, através desse dom sobrenatural, que é algo que vem do céu. Ela não pode se confundir com as nossas atividades intelectuais. Crer é um ato do intelecto. Então ele é natural. E daí você vai ter, por exemplo, João Batista, por exemplo, dentro da barriga da mãe, se alegrando com Cristo. Como isso é possível se a fé fosse um ato do intelecto? Não, isso é possível justamente porque a fé não é um ato do intelecto. E assim, eu não sei qual o posicionamento dos pastores, mas no meu ver, tá? No meu ver, não deve ser negado o batismo aos incapazes, a pessoas que têm problemas mentais e que não têm a capacidade intelectual de entender o evangelho, porque a gente não sabe se Deus concedeu a fé àquela pessoa, porque a fé não depende das suas atividades intelectuais. Ela é sobrenatural. Mas isso é o meu ponto de vista. Não querendo entrar em nenhum tipo de queda de braço. Mas, enfim. Aí, quando eu falo da fagulha de fé... E dentro disso que você está falando, você vai falando e a cabeça da gente vai funcionando. Né? Vai funcionando. O Felipe é assim, o Gleidson é assim também. Nós somos assim. Aí eu lembro, dentro disso que você está falando, eu vi que o Felipe maneou com a cabeça, e o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios capítulo 2, lá no verso 9, ele diz assim, 8, aliás, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é presente de Deus. Então, se é um presente de Deus, se é um dom, algo que vem da parte de Deus, isso é algo que só Ele pode conceder. Só Ele pode conceder. Então, como eu tenho essa capacidade e esse poder de desprezar uma pessoa que, dessa maneira como o irmão colocou aí, e negar o batismo a ela, o batismo de fé a essa pessoa? É uma coisa que seja impossível de se fazer. Muito complicado. É um negócio complicado, assim. Não é que essa pessoa seja salva por causa da crença dos pais. Não é isso. Não é que essa pessoa seja salva porque ela faz parte da igreja. Não é isso. Tudo isso é romanismo. Tudo isso é romanismo. A questão é, Deus deu a fé a essa pessoa ou não? Eu não posso garantir que Deus não deu. Pela aquele próprio princípio que a gente falou mais cedo, né? Eu não vejo a graça que opera. Eu vejo os efeitos. Qual é o efeito? O efeito de um ato de crer? Como eu vou ver o efeito dessa fé numa pessoa que é incapaz? Uma pessoa que nasceu sem cérebro, por exemplo. Sei lá, que tem uma lesão tal no cérebro, anóxia, né? Então, a pessoa tem forte oxigenação no cérebro, quando assim que nasce.
uma pessoa totalmente incapaz, ela não raciocina realmente, né? Não raciocina. No meu ver, essas pessoas, elas devem ser batizadas, desde que seja do livre consentimento dos pais, que são os responsáveis legais por ela. No meu ver. Eu sei que tem gente que discorda, mas aí Torinho, eu fiz assim com a cabeça enquanto você falava, porque o Educlei sabe, não sei se o Gleidson sabe, eu tive a oportunidade de batizar um dos meus filhos com 5 anos de idade. Eu estava pregando, e foi uma pregação em cima ali do texto da mulher com fluxo de sangue, e ao final, eu lembro bem como é que foi a pergunta. Não foi uma pergunta, eu sou um pouco, não vou dizer avesso, mas eu tenho uma resistência em relação ao apelo. Mas, ao final da pregação, eu fiz a seguinte pergunta, movido mesmo por Deus, um direcionamento muito claro, assim, pergunta quem quer se render a Cristo. A pergunta foi essa. Se há alguém entre nós que gostaria de se render a Cristo. E veja, não é uma pergunta muito comum de se ouvir, né? Hoje em dia, você pergunta se você quer aceitar, quer entregar a sua vida, né? É algo mais assim. Agora, se render foi marcante, porque eu nunca na minha vida eu tinha feito isso. E aí ficou muito forte isso o tempo todo. E eu falei, bom, eu vou perguntar. E eu perguntei, eu falei, olha, alguém entre nós gostaria nessa noite se render a Cristo e se render ao senhorio de Cristo e tal. E aí, o silêncio na igreja, daqui a pouco vem a minha esposa no meu ouvido e fala assim, olha, eu tenho 3 filhos, o mais velho na época tinha 8, acho que 8, e o mais novo tinha 5. E o Davi e Jonatas, e ela falou, olha, o Davi e Jonatas estão querendo se batizar. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso agora? Porque os irmãos sabem, aqui na nossa denominação, a gente não adota esse tipo de prática, né? Mas eu, assim como irmão, já tenho esse entendimento de que quem sou eu para negar a profissão de fé de alguém, né? E aí eu chamei-os, né, para próximo, nós fizemos umas perguntas ali do entendimento deles, e eles confessaram. Eu falei, bom, tendo confessado, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou batizar, e trouxeram a água e nós batizamos ali mesmo. E é óbvio que deu uma certa repercussão e até alguma animosidade, mas eu falei, bom, querido, faça o que vocês quiserem, está batizado, não tem como desbatizar, né? Batizado e é isso. Mas eu sou adepto desse seu pensamento, porque é exatamente isso. Como é que se nega, né? E uma outra questão também que traz à tona é o seguinte: se a idade fosse algo validador para a confissão de fé de uma pessoa genuína, todos, absolutamente todos, que se batizaram na fase adulta, nunca jamais poderiam se desviar ou até mesmo sair dessa graça, né? Naquele sentido que o irmão trouxe. Então, não é a idade, né? Não é a idade, absolutamente a gente tem que entender que não é a idade. Obviamente que a gente tem que ter um certo cuidado para não cair, né, no pragmatismo lá romano, mas a gente precisa ter um pouco de coerência com as nossas ações, porque se a idade fosse um validador, todos os adultos batizados nunca jamais poderiam se desviar e dizer assim que foi um equívoco a decisão, né? Foi um erro aquela decisão tomada aos 30, 40 anos de idade. Mas, enfim, a gente tem essas dificuldades aí na caminhada. Depois eu vou falar que o irmão Francisco Torim fala, mas eu queria só fazer uma observação. Nós começamos um pouco tarde
Mas a gente vai comentando e conversando esse papo tão gostoso, e nós já estamos com 1h10 de conversa, 1h10. E a nossa proposta inicial era de 1 hora. Mas é um assunto tão bom e tão profundo que a gente não olha e a gente não consegue ver a hora. E se bobear, como o Gleidson disse, aí nós vamos para 4, 5 horas de conversa. Né? Eu queria pedir o pastor, perdão, mais uma vez, o nosso irmão Francisco Torim, dar a continuidade que eu queria falar. Depois, o Gleidson falar que o Gleidson chegou agora. E aí nós íamos caminhando para o final, porque a gente colocou lá no chat se alguém tem alguma pergunta para fazer, para a gente poder já ir caminhando para o encerramento desse trabalho, tá bom? Então, irmão Francisco Torim, depois o Gleidson entra com a fala dele. Se o Felipe tem mais alguma coisa para falar... Eu vou até silenciar meu microfone aqui para eu não falar mais. Se eu falar, ninguém ouvir. Manda brasa, Francisco. Pastor Felipe, eu compartilho de um testemunho parecido com esse, porque eu também, quando fui aceito por Jesus, né? Quando fui aceito por Jesus Cristo, eu tinha 8 anos. E eu vou dizer aqui, sinceridade aqui, eu não lembro absolutamente de nada do que foi pregado no dia. Eu não sei se eu estava realmente ciente no dia lá da pregação. Eu sei que o pastor também da nossa igreja, raramente ele fazia apelo. Raramente, era muito difícil mesmo. Ele também não era dado ao apelo. Mas nesse dia ele fez, e quando ele fez, eu entendi o que ele estava querendo dizer, sabe? Ele falou, alguém aqui quer citar Jesus? Eu levantei a mão, e eu lembro que eu tive que levantar a mão umas 10 vezes, porque eu era tão pequeno que não dava para ver a minha mão no meio da igreja. Eu preciso uma irmã levantar, estava perto ali, e dizer, pastor, aqui, ó, esse garoto aqui, ó. Aí me pegou pela mão, levou lá na frente, e eu sou um cristão desde esse dia. É a minha memória, do que tem na minha memória, do dia que eu disse, olha, aquele dia eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Sobrenatural, eu não vou ter medo de falar palavras aqui, porque uma pessoa vai pensar uma coisa ou outra. Nada a ver com pentecostalismo. Mas se o dom é do céu, ele é sobrenatural. Naquele dia ali, eu definitivamente recebi a fé e comecei a caminhada cristã naquele dia. Eu não lembro exatamente qual foi o dia, mas foi no começo do ano de 1994. No ano de março, ali mais ou menos. Para a classe dos novos decididos, né? A classe dos novos que é dos catecúmenos, mesmo catecúmenos. Mas a classe dos novos decididos. E aí, depois que concluí, fui batizado. Batizado ainda com 8 anos. 8 anos recebi o batismo. Eu só queria dar um último comentário com relação ao que o pastor Felipe tinha falado antes, a respeito da questão da fagulha de fé. Quando eu falei fagulha de fé, foi justamente isso daí. Você não precisa... você só precisa de um tantinho do dom de Deus. Não é a questão da quantidade aí. É a qualidade, é o que ela é. É o que ela é. É igual quando você vai para as Olimpíadas. As Olimpíadas lá. Você vê que se o cara tiver 50 medalhas de prata, 80 de ouro, aliás, 80 de bronze, e tiver um só lá, um país só, com uma de ouro, só uma de ouro, ele já está na frente desse cara que tem 130 medalhas, né? 50 de prata, 80 de ouro, tem 130 medalhas. Mas uma de ouro já passou de todas essas. Por quê? Porque não é a quantidade, é a qualidade. Então, o dom de Deus, ele é por completo. Quando eu falo fagulha de fé, é que você não precisa, quando você diz eu creio, você não precisa ser aquele cara que diz assim, minha fé, eu tenho muita... você não precisa ser aquele cara que se envergonha de dizer que tem pouca fé. Como se você fosse menos salvo. Não, aquele tantinho que Deus deu para você ali, lhe salva por completo. Lhe justifica por completo, por assim dizer.
Que a salvação também tem ângulos, né? Que você pode olhar. Salvação final, a glorificação, é uma coisa. Depende dessa caminhada e desse aumento de fé, que é o desenvolvimento da sua salvação, que é a santificação. E tem essa salvação atual, porque hoje eu olho para uma pessoa que crê e digo, você é salvo. Essa salvação atual. Hoje eu sou salvo. Porque se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Então eu sou salvo. Então, não confundir, né? Não confundir, porque às vezes a pessoa, eu posso falar que a fé, um pouquinho de fé, já me salvou, e eu posso pensar, eu posso tirar daí, que eu não preciso aumentar essa fé no meu processo de santificação para a minha salvação final. Ou seja, para que eu chegue naquele último dia pronto. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas, hoje, eu sou tão salvo como no último dia. Mas, entre esses dois pontos, eu preciso ir trabalhando. A minha fé é pela graça de Deus, né? Não é pelas minhas próprias forças, mas pela graça de Deus. A questão é que, para nós, há o esforço real. Para nós é doído. Fazemos pela graça. Mas, para nós, como eu falei, no nosso âmbito, é como se a graça fosse após as nossas ações. É assim que nós percebemos. Percebemos a força que Deus dá, mas percebemos também os nossos méritos sendo recompensados quando nós agimos conforme a vontade de Deus. Essa é a nossa percepção. Esse mérito, obviamente, não é um mérito para Deus, mas diante de nós, para nós, ele é meritório. Tanto é que nós não deixamos de admirar aquelas pessoas que caminham em santidade. Uma pessoa que resistiu a grandes tentações, que teve grandes conquistas dentro do reino de Deus, nós não deixamos de admirar essas pessoas, mesmo que ela tenha feito tudo pela graça. E não pecamos ao fazer isso. Nós admiramos os apóstolos. Nós lemos as histórias dos grandes homens de Deus na Bíblia e nós nos emocionamos com elas. Por quê? Porque no nosso ângulo aqui, nós vemos mérito nisso. Então, a todo momento eu estou tocando nesse ponto. Nós abraçamos um extremismo. Se eu falo de sobrenatural, a pessoa já se espanta. Ela acha que eu estou falando de pentecostalismo. Não, na Bíblia tem. A Bíblia fala sobre as coisas sobrenaturais. Aí, se eu falo de mérito, a pessoa já acha, ó, tá vendo? Ó, salvação por mérito. Tá falando de catolicismo romano, né? Eu sei, eu lembro de uma vez que eu estava pregando, aí eu falei assim, olha, Cristo morreu não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. E beleza. Aí, deu depois, foi numa conferência, aí, irmão, só queria uma explicação sua, e o que você falou que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro? Que nossa doutrina, até onde eu sei, ensina que Cristo, ele morre pelos eleitos. Eu falei, meu amado, se tem um versículo bíblico. 1 João 2,2. É um versículo bíblico. Então, quer dizer, às vezes nós deixamos até de usar a linguagem bíblica com medo de ser mal interpretado. Não, peraí. Então, a teologia ela não pode nos abafar. Para sermos bons teólogos, eu até digo isso aí, temos que ter boa vontade, pelo menos. Temos que ter boa vontade. Você está sempre olhando para o outro querendo criticar, pô. Aí tu não vai ser teólogo nunca, né? Tem um pouquinho de piedade aí, pô, para fazer uma teologiazinha mais ou menos. Mas, enfim, essa aí era E sobre as pessoas lá de fora, se serão salvas, eu tenho o seguinte posicionamento. Se as pessoas que nunca ouviram o evangelho, aspas, nunca ouviram o evangelho, aspas, dentro de aspas, né? Se elas serão salvas. Eu creio, eu não limito o poder de Deus. Isso aí é coisa de descrente até. Tem gente que tem um ídolo, né? Ou seja, um Deus à sua própria medida. Eu não limito o poder de Deus. Eu creio sim que Deus possa salvar pessoas que nunca foram evangelizadas de um modo ordinário.
Ou seja, que chegou um missionário lá na terra, pregou o evangelho, estabeleceu uma igreja, levou essa mensagem, a informação, igual está aqui. Mas eu creio que, se Deus quiser, eu não estou dizendo que ele faz isso toda hora, que ele faz isso todo momento, que esse é o modo ordinário de Deus trabalhar, não, nada disso. Eu estou dizendo que, se Deus quiser, porque se Ele quiser, não tem como lá no pior, tem cão no mundo vai pedir, né? Se Ele quiser, Ele pode se revelar diretamente a uma pessoa, Ele pode enviar um anjo, pode fazer um jumento falar, entendeu? Isso é se Ele quiser. Se Ele quiser. Então, mas mesmo assim, eu sou um pouco resistente com a ideia de que uma pessoa vai ser salva por crer sinceramente na sua outra religião. Eu creio sinceramente no hinduísmo, vou ser salvo, não. Infelizmente, eu falo infelizmente porque é infelizmente mesmo, porque a Escritura nos ordena ter um sentimento de que todos sejam salvos. Então, infelizmente mesmo. Infelizmente, algumas pessoas estão contadas no número dos reprovados que nunca sequer ouvirão o Evangelho, não terão nenhum tipo de oportunidade. Mas aquele que Deus se revelar a ele, seja diretamente, seja através de alguma outra obra sobrenatural, ele vai entender que houve um homem chamado Jesus Cristo que morreu por ele numa cruz e que salvou dos seus pecados, embora ele não precise ter toda a informação que está aqui, ó, como nós temos. Ó. Por quê? Porque aquela mulher que se ajoelhou nos pés de Jesus Cristo disse, olha, a tua fé te salvou, ela não tinha uma teologia cristológica, ela não tinha o conhecimento das grandes verdades do Evangelho, porque aí a gente vai para a gnose. Ou seja, que é a informação que salva. Não é a informação que salva. Mas ela também não se faz totalmente ausente. Então, nem é pela quantidade de informação, mas também não se pode ter o objeto errado da fé para que a pessoa seja salva. Porque salvo nunca vai ser salvo com o objeto errado da fé. Então, veja, é um caminho muito difícil. É com extrema dificuldade que uma pessoa dessa poderia ser salva. Com extrema dificuldade. O que eu não faço? É colocar o impossível. É impossível que uma pessoa dessa se salve. É isso que eu não faço. Porque o que é impossível para mim é possível para Deus. Eu não posso fazer isso. Porque se eu tomar a medida que eu tomo hoje, para que eu coloco os critérios que eu coloco para a salvação de uma pessoa, 99% das pessoas que tinham na Bíblia não seriam salvas. Então, se a gente volta no passado, a gente olha como aquela pessoa foi salva. Imagina só eles se encontrando aí com os profetas do Antigo Testamento. Vamos lá. Imagina aí, vamos se encontrar com os profetas do Antigo Testamento. Imagina. Qual é a crença desses caras? Imagina um indivíduo desse, um profeta do Antigo Testamento, um santo do Antigo Testamento, entrando numa igreja nossa hoje. O que é que ele não iria pensar? É outra religião, quase. É outra religião. É por isso que a gente tem que tomar cuidado para não amoldar a salvação de uma perspectiva até anacrônica. Olhar assim, não é porque tem que ser nesse modelo aqui, nesse modozinho aqui. Se não for desse jeitinho aqui, a pessoa não é salva. Então eu tento não limitar Deus, né? Eu prefiro, se eu estiver errado, veja bem, se eu estiver errado nesse aspecto, né? Eu prefiro pecar pelo excesso de misericórdia do que pecar pelo excesso de dureza. Porque no último dia, é a Escritura que diz, não sou eu, né? No último dia, o modo como eu julguei, eu vou ser julgado.
Eu prefiro ter misericórdia com todo mundo. Eu prefiro condenar a pessoa para o céu do que ficar colocando todo mundo no inferno. Porque no dia que eu chegar lá, não vai ter julgamento injusto para mim, porque eu vou estar na frente de um espelho e eu mesmo me julgando. A Escritura fala, ó, da forma como tu julga, tu será julgado. Tu não pode chamar tu mesmo de injusto, porque todo mundo no seu conceito é justo. Todo mundo no seu conceito acha que está muito cheio de bom senso. Então, o julgamento nunca vai ser injusto. Mas é certo que o julgamento não vai ser igual para todo mundo. Então, eu prefiro ter misericórdia do que eu quero ter, porque eu vou precisar de muita no último dia. Gleidson, você quer falar alguma coisa? Primeiramente, boa noite. Obrigado, Tourinho, aí, por aceitar nosso convite. Finalmente, nossa live saiu. Graças a Deus. E, na medida do possível, eu vim acompanhando. E só para completar algumas coisas que você falou, reforçou um conceito lá atrás, que você falou o negócio da salvação, que a predestinação é na eternidade, salvação é no tempo. Eu também entendo dessa forma, e até eu cito aquela passagem de Lucas, se eu não me engano, 21, quando Jesus fala para Pedro, que o diabo pediu ele para se andar, e que aí depois ele tem a exortação. Quando você for salvo, agora eu não estou com o texto aqui, mas você vê Jesus agindo ali, falando, impedindo que Satanás se andasse ele e os apóstolos, que era a visão conjunta. Judas já não estava presente naquele contexto, Judas já tinha saído, e ainda tem o quando se converteres. Então, aonde eu faço o link? Quando você falou na questão da visão pastoral, da visão do apóstolo em relação à visão a Deus. Jesus ali já sabia que Pedro seria salvo, vamos assim dizer, que a salvação ocorreria no tempo de Pedro um pouquinho mais à frente. Mas na eternidade ele já estava predestinado a isso. Então, a gente não pode colocar as duas coisas como uma coisa só, são atos diferentes em momentos diferentes, o primeiro ponto. O segundo, para pontuar essa questão aí do batismo infantil e tal, eu penso igual a sua visão e a do Luiz Felipe também. Eu, numa situação, se eu fosse pastor, acontecesse igual aconteceu com o Luiz Felipe, eu não ia pensar duas vezes, porque eu sou homem de Deus, falando da palavra de Deus. O Espírito Santo me impele a falar tal coisa, algo que é fora do roteiro dele, e me vem uma manifestação sincera, então eu vou pegar fora e jogar fora. Então eu vou pegar e vou jogar fora, vinde a minhas crianças. Só que aí a gente vai para outra discussão e tal, que tem questão de denominação, enfim. Mas originalmente a gente batizava criança. A profissão de Savoy está aí para isso. Então, gente, e essa outra questão aí, essa última, da gente não limitar a salvação. É engraçado que, aí eu vou me falar, nós calvinistas somos muito taxados de colocar Deus numa caixinha, de limitar o poder de Deus, mas quando você vai estudar realmente a doutrina reformada clássica, o calvinismo clássico, ela falando numa forma simplória, deixar Deus ser Deus. E o último exemplo foi essa última fala sua. Ela não é algo, ela é algo que traz esperança, porque a Bíblia, ela mesma nos fala que a fé vem do ouvir a palavra de Deus, ok. Mas Deus, você vê no Antigo Testamento, ele agindo de formas extraordinárias, de formas diferentes. Porque se ele agisse, se ele mesmo colocasse um limite no seu poder, vamos assim dizer, apenas e somente, exclusivamente, Israel seria salva. Por exemplo, na saída do Egito, não haveriam egípcios juntos. Você não teria a conversão, por exemplo, de Ruth, não teríamos a conversão de Raabe, e nem essas mulheres estariam na genealogia de Jesus Cristo. Então você vê que, para pegar os seus, para resgatar os seus, Deus, ele tem os seus recursos. Então, muitas vezes, a gente fica muito preso apenas na teologia, e a gente quer que a teologia sobreponha as escrituras. E aí eu acho que a gente volta no erro romanista. Não sei se eu falei demais, não sei se vocês concordam. Eu acho que essa questão, como você está falando, Gleidson, e a gente acaba um assunto puxando o outro, né? E isso
É interessante. Mas nós, seres humanos, nós vamos voltar no que você falou. A gente tem mania de colocar Deus nesta caixinha aqui. Nessa caixinha, a gente limita Deus nas ações deles por conta da nossa visão. E aí a gente esquece que esse Deus é o Deus que libertou o povo do Egito de forma extraordinária, é o Deus que conduziu o povo durante o deserto por 40 anos de forma extraordinária, é o Deus que levantou profetas, como o Francisco falou, profetas que se entrassem nas igrejas hoje e olhassem para as igrejas e falassem, gente, esses caras estão fora da realidade. Não é o mesmo Não Deus me catuca não, Edu. Não me catuca não. Hoje a gente limita a Deus nesse sentido. Alguém falou sobre a mulher do fluxo de sangue, o Felipe falou sobre a mulher do fluxo de sangue, uma cura extraordinária. Algo que só Deus pode fazer. A mulher vinha há 12 anos sofrendo com aquilo. De repente toca na orla das vestes de Jesus e é curada. Como isso acontece? E a Ciro Fenícia. Exato. Não é? A mulher de fora. E como a gente pode encaixotar? Eu acho que a palavra certa seria essa. E assim, eu acho que até para você ver, a fala de Jesus parece ter sido uma fala pesada para ela. Tipo, ó, não é para você, esse negócio não é para você. E aí ela vai e surpreende com aquilo dali que o Francisco muito bem falou sobre a fé. Exatamente isso. Voltando só um pouquinho antes, naquilo que o Francisco tinha falado sobre a questão do crer, eu acho muito interessante essa palavra crer, porque o crer, ele parece que tem várias vertentes. É isso que me parece. Mas esse crer que Paulo fala aqui, como no texto que nós lemos no início, Francisco, que você falou que ficou todo arrepiado com ele, esse crer aqui é crer com entendimento, é crer compreendendo e entendendo a obra que foi feita em seu favor. E aí nisso o Espírito Santo trabalha, é por isso que Jesus vai dizer que ele que convence o homem, esse Espírito Santo trabalha em nós de forma que nós entendemos literalmente a obra de Cristo em nós e a necessidade de nós voltarmos para ele. Não é um simples crer, é um crer com entendimento. Como a questão que você fala de como serão salvos, mesmo aqueles que ainda não ouviram de Cristo, eu vou pegar uma fala do apóstolo Paulo novamente, quando ele escreve os Romanos, lá no capítulo 1, verso 20, que eu acho que aquilo ali é maravilhoso, eu acho que responde muito bem as nossas questões também, quando ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. Tais homens, por conta disso, são indesculpáveis. Pronto. Esquecendo essa última frase, a gente olha para a natureza, por assim dizer, e a gente vê a manifestação de Deus. Então, sim, quem sou eu para colocar Deus numa caixinha e limitar o poder de Deus? Quando eu falo, tem um argumento a mais que eu tinha até esquecido. Engraçado que eu sempre parto dele e dessa vez eu não parti. Acho que é porque eu estou próximo a pessoas de boa vontade, né? Uma grande prova de que a fé ela não é o ato intelectual, nem pode ser confundida com o próprio ato intelectual, de crer, ou de ter discernimento de uma informação, é a fé dos demônios. A Escritura diz que eles creem. E eu arrisco dizer que os demônios conhecem muito mais a Bíblia do que nós. Eles estavam lá no dia. Eles estavam lá no dia. Né? Ele viu o Cristo nascer e viu o Cristo morrer. Eles estavam lá no dia. Né? Eles têm sim uma fé. E São Tiago diz que existem pessoas que têm a fé igual a do demônio. Ou seja, que a fé é semelhante a essa dos demônios. Ou seja, é uma fé, é uma crença, mas não salvou. Porque é só um ato intelectual. Então tem algo a mais nessa crença que não é a própria crença.
Por isso que a gente não pode confundir a fé com o ato, com o próprio ato de criar, não sei como é domínio, né? Um ato intelectual, vamos dizer assim, né? Uhum. Queridos, deixa eu falar com você, é com muita tristeza no coração. Nós estamos indo para 1h35. E o papo tá, gente, excelente, muito bom. E, Gleidson, eu acho que, como a gente falou lá no Luiz Matos, lá na outra live que nós tivemos, eu entendi e vi que o Francisco ele se ambientou muito bem. E ele falou no início da conversa aí que ele parecia que estava em casa. Então, assim, foi uma excelente escolha que nós tivemos e bater papo com essa pessoa aí, com esse camarada, cheio de conhecimento. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. 1h35 a gente já passou meia hora do que a gente tinha proposto inicialmente. Mas a gente pode ver numa outra hora, de bater um papo de novo, já são 10h12 da noite, o Francisco já está coçando o olho lá já, certamente que o cansaço já bateu, e a gente pode ver um outro momento para a gente bater um papo de novo e trazer a lume outro assunto, que esse assunto não vai esgotar, que nós estamos falando aqui hoje. É inesgotável. Mas eu quero agradecer ao Francisco Turim pela presença dele, pelo compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Agradecer também ao Luiz Felipe pela disponibilidade. O Felipe é um amigo nosso e se mostrou presente logo quando nós o convidamos. Muito obrigado, Luiz Felipe, também. Agradecer o Gleidson, vindo de São Paulo, correndo para chegar a tempo aqui para bater um papo conosco. Então, eu queria deixar as considerações finais dos irmãos, agradecendo ao público. Não sei se tem perguntas. Tem pergunta aí, Débora? Não há perguntas do pessoal. Só o pessoal está agradecendo, algumas pessoas dando boa noite, outras chegaram atrasadas aqui, como um pastor amigo nosso chegou aqui, mas o pessoal veio acompanhando, e isso foi muito bom. Essa live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, quem quiser compartilhar depois, o Gleidson sabe como fazer as configurações finais. E eu queria deixar agora as considerações com os irmãos. Quem é o primeiro? Vou chamar, hein? Pronto, serei eu que fui o último. Eu fui o último e vou encerrar. Vou ser o primeiro do encerramento. Bom, eu quero agradecer a todos, como o pastor Edu falou no início, a gente teve um probleminha de internet, mas vocês persistiram, obrigado por estarem aí. Quero avisar também que as informações do contato tanto nosso quanto do Francisco Tourinho estão na descrição desse vídeo. Lá você tem o link para a loja do livro, você tem as redes sociais dele. E o livro vale muito a pena. O meu tá chegando. Eu já li o primeiro volume no Kindle e eu tô doido pro meu chegar ao segundo. E você chegou a mostrar o da pneumatologia calvinista, que o meu pacote está vindo esses dois. Então, todos os contatos estão aí. Podem fazer. O Tourinho, ele tá sempre... esse aí é uma matéria de estudo, meu. Ele é sempre solícito, você fazendo qualquer pergunta, ele vai lá, toda a paciência do mundo, então prestigia lá. Obrigado, pastor Luiz Felipe, por nos apoiar aí, obrigado, pastor Edu, e a todos vocês, até uma próxima, e como o pastor Edu já falou, o convite está de pé. Vamos falar num próximo assunto, vamos escolher um outro tema, para repetir essa conversa boa e agradável. Pastor Felipe. Bom, queridos, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sempre que possível, estarei à disposição dos irmãos. É sempre um prazer trocar ideias. Eu sou apaixonado pela palavra, então, quando precisar, quando quiser, quando não tiver ninguém, pode me chamar, que eu estou aí para somar. Eu queria encerrar com um texto bíblico que eu sempre cito quando a gente está falando sobre salvação lá na igreja. Eu começo o assunto falando desse versículo que eu acho que a gente fala da salvação de intrometido que é. Porque Jonas, lá no ventre lá do grande peixe, ele lá, quando ele estava guerreando com Deus lá sobre pregar, que ele não queria pregar e tudo mais, e aí ele cita o Salmo, né? O Salmo 3, versículo 8,
que a salvação pertence ao Senhor. Amém. Então, a gente pode especular, a gente pode estudar, a gente pode se debruçar, a gente pode divergir aqui entre a gente pode pensar o que quiser pensar. Mas uma coisa é certa, a salvação pertence ao Senhor. E às vezes a gente se mete nisso de abelhudo que é e fala bobagem. Então, obrigado, querido. Deus abençoe vocês aí. Ali. Francisco, tem uma pessoa aqui no chat falando de nome Ana Tourinho, dizendo live abençoada, Deus abençoe. Sabe quem é? É meu outro pedaço aqui que anda por aí, separado. É a minha própria carne. Amém. Então a palavra está com o senhor agora. O problema é você matar a carne, né? Aí vai ser um problema. Né? É mais fácil ela matar a gente. Vai matar uma de machão em casa, pra tu ver. Não te enrola todo depois. Você vê que é tudo igual, né? É tudo igual. Muda não, irmão. Muda não, porque o homem ganha pela força, a mulher pela inteligência. A mulher ela tem inteligência emocional que não tem homem nenhum no mundo que dê com ela, não. Eu estou muito feliz com a live. Agradeço ao convite do irmão Gleidson. E, assim, fenomenal. Não estou sem palavras, pessoal muito receptivo, extremamente educados. E meu espírito também se identifica, né? Eu sempre gosto de falar isso. Tem pessoas que o espírito não identifica, mas e tem aquelas que você se sente entre irmãos, né? O espírito se identifica. Então, eu me senti assim hoje e por isso eu estou muito feliz. Eu queria fazer um pequeno complemento que o pastor Felipe falou a respeito da salvação pertencer a Deus, e de fato, e ainda mais no momento histórico em que nós vivemos, né? Se você pegar praticamente todos os versículos bíblicos que falam da vontade salvífica universal, ele vai dividir o tempo em dois, né? De antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Os próprios versículos vão dizer, eis que a luz, né, que vinda ao mundo, iluminará todo homem. Ou seja, vinda ao mundo, ou seja, quando Cristo veio ao mundo, foi que ele iluminou todo homem. Antes isso não acontecia. Né? Você vai pegar, Deus não leva em conta o tempo de ignorante, mas agora, né, se revela a todos os homens. Né? Você vai ter Romanos, vai dizer, a partir de agora, a partir de hoje, todos os textos, a maioria dos textos bíblicos, aparecem sempre a partir de hoje, a partir de hoje, a partir de hoje. Ou seja, se no Antigo Testamento, em que não havia uma vontade salvífica universal, né, já haviam pessoas fora de Israel sendo salvas, quanto mais hoje, né, em que há uma vontade revelada, salvífica universal. Né? Então, realmente eu temo muito em limitar, em dizer o que Deus não pode fazer. Eu tenho muito temor de falar isso e estar até em blasfêmia, né? Até em blasfêmia, falar uma bobagem daquelas grandes e levar um cocorote por isso, como o cocorote te deu, me dói. Ele no instante ele te ensina fácil. Ele só bate doído, né? Igual que ele falou de MMA, só bate doído. No mais, muito obrigado. Que Deus abençoe. E o pessoal tiver... coloca na internet aí, Calvinismo Explicado. Vai aparecer a loja, né? A nossa lojinha lá. Que é a loja, na verdade, é a loja da editora, né? A loja da editora. Você vai ter os livros lá da editora.
vocês fiquem à vontade aí para me procurar, né? Se vocês se interessarem em algum material. Eu dou graças a Deus que eu não vivo disso, porque senão tava passando fome. Mas eu acredito que seja um material que abençoe aí quem vai comprar, né? E aí, de quebra, né? Dá uma ajudinha aqui pro amigo. Muito obrigado. Pastor. Aí. Liguei. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero pedir ao pastor Luiz Felipe para fazer a sua oração final, entregando nossas vidas, agradecendo pela vida do nosso irmão Francisco Torim, e que o faça prosperar em Cristo Jesus, assim ele como todos nós também. Tá bom, meu irmão? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de, por um período de algumas horas, falarmos, Senhor, das maravilhas da tua palavra, da tua revelação. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor continue a se revelar a homens, mulheres, jovens, crianças, Senhor, e trazendo salvação a todo aquele que em ti crê. Nós cremos nessa palavra e pregamos, Senhor, porque cremos e porque fomos transformados por ela. Amém. E nós queremos te agradecer, te pedir, Senhor, a tua graça sobre nós, sobre o nosso querido irmão Francisco Torim, que o Senhor continue usando, Senhor, com a inteligência, com a sabedoria, com o dom que o Senhor deu, e confirmando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ele, como ministério de vida, abençoando sua família, abençoando, Senhor, todos os seus planos, que de fato sejam os teus planos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Quero agradecer também pela vida do pastor Edu, do Gleidson, Senhor, que são vidas que o Senhor tem usado para disseminar e propagar o evangelho também a todo aquele que crê possa ser salvo mediante a fé em Cristo. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. No mais, queridos, tchau. Deus abençoe vocês, a todos vocês que nos acompanharam até agora também no YouTube. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém? Tchau, tchau, meu povo.